Bom, a gente já abre o nosso Agora Metrópolis falando sobre Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. É isso, produção? Estamos falando sobre a coluna, inclusive, da Andresa Matais, que está aqui aberta no Portal Metrópolis comigo, dizendo sobre a situação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo, que inclusive continua preso. A coluna da Andresa conta aqui pra gente que ele segue sem mandado de prisão. Obviamente, existem recursos ainda, não há o trânsito em julgado, que é quando terminam todos os recursos que podem ser apresentados aí no caso do Eduardo Bolsonaro. No caso dele, como é um caso que foi começado, uma ação que foi começada pelo Supremo Tribunal Federal, não restam muitos recursos e nem muitos tribunais para que ele possa recorrer. Então, vamos aguardar para ver aonde vai esse caso, porque Eduardo Bolsonaro, até o momento, sem trânsito em julgado, ainda não foi condenado pela Suprema Corte. Condenado, porém não julgado pela Suprema Corte. A gente também vai continuar falando sobre Eduardo Bolsonaro, porque ele está em Washington, é isso mesmo, tem agenda marcada em Washington e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com o colunista do Portal Metrópolis, Igor Gadelha, que já está aqui no estúdio comigo. Oi, Igor, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde a você, boa tarde a todos. Um prazer de estar com você hoje aqui. Nova ofensiva de Eduardo Bolsonaro em Washington, agenda para conversar com quem? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento, que é um momento delicado para a família Bolsonaro, se isso vai interferir ou não nos planos aí de Jair Bolsonaro. Mas para começar, qual é o motivo dessa viagem do Eduardo a Washington? Olha, Neila, o Eduardo Bolsonaro desembarcou, hoje, deve estar desembarcando agora, nesse exato momento, lá em Washington, capital dos Estados Unidos, para agendas hoje e terça-feira, ou seja, na segunda e na terça-feira. Hoje, a primeira agenda dele deve ser um jantar com cerca de 20 senadores do Partido Republicano, que é o partido de Donald Trump. O Eduardo está acompanhado nessa viagem do jornalista e influenciador Paulo Figueiredo, que é um braço direito do Eduardo ali nessa ofensiva bolsonarista junto ao governo Donald Trump. Na terça-feira, ou seja, amanhã, a expectativa é de que eles se reúnam com integrantes, aí sim, do governo Trump, na Casa Branca, no Departamento de Estado, para eles aí fazerem essa ofensiva contra o STF. E quais são os dois temas principais? Os dois temas que Eduardo e Paulo Figueiredo pretendem tratar com os senadores republicanos e com os integrantes do governo Trump, primeiro é a condenação, recente condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF pelo crime de coação no curso da Justiça. O Eduardo Bolsonaro pretende apresentar a sua versão sobre essa condenação, de que ela reforçaria na avaliação do ex-deputado a tese de que a oposição tem sido perseguida aqui no Brasil, inclusive pelo Poder Judiciário. Um outro tema que ele deve aproveitar também nessa ofensiva contra o STF é conversar com integrantes do governo Trump para tentar destravar, essa foi a palavra usada por um dos interlocutores do Eduardo, para tentar destravar o retorno da Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Lembrando que o Moraes foi alvo dessa lei, depois o presidente Lula atuou, Trump recuou, tirou a aplicação da lei, mas a avaliação dos bolsonaristas é de como já há todo o embasamento técnico, e foi apenas uma decisão política do Trump de retirar, agora seria mais fácil para o Trump ali voltar novamente a aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que vem a ser o relator desse caso do Eduardo Bolsonaro. Então, é uma ofensiva ali contra o STF, contra integrantes do STF, mais especificamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo eu apurei, essa agenda dele vai ser hoje e amanhã eles já retornam. Lembrando que a última vez que Eduardo esteve nos Estados Unidos foi no final de maio, acompanhando o irmão Flávio Bolsonaro naquela reunião com Donald Trump e com outros integrantes da atual administração Trump ali à frente dos Estados Unidos. Vamos lembrar, Gadelha, que é um timing interessante, porque o Trump acabou de sair da cúpula do G7, e você também, que estava lá cobrindo o nosso presidente Lula. O Trump acaba de sair da cúpula do G7 falando sobre o Brasil e falando sobre os filhos do Bolsonaro. Apesar de ter se confundido nos nomes, ele falou sobre o assunto, ele foi informado sobre isso e falou sobre o assunto. Ou seja, o governo Trump está informado sobre esse assunto e está inconformado. Depois de falar sobre isso, Trump ainda falou mais.
mais. Falou que o governo brasileiro é um governo que está perigoso. Politicamente. Ele falou que é um governo que o Brasil está perigoso do ponto de vista político, porque na avaliação dele estaria havendo uma perseguição aos adversários, né? Que seria o Bolsonaro Júnior, que ele citou, na verdade. Ele se confundiu ali. O Bolsonaro Júnior que ele estava se referindo era o Eduardo, né? E não o Flávio Bolsonaro, que é o candidato da família à presidência. Mas é um time importante, porque o Trump também, ele foi informado ali das coisas que o Lula tem falado sobre ele, né? Ele deu uma entrevista para um portal americano e ele falou que o Lula é um político muito instável, né? Então, também é um momento em que o Trump não está tão assim satisfeito com o presidente Lula. Lembrando que no último dia do G7, os dois deram entrevistas ali criticando. Quando o Trump afirmou que o Brasil era um país politicamente perigoso, o Lula foi lá, eu estava nessa entrevista coletiva, e respondeu dizendo, olha, eu espero que o Trump não fira o código de ética das nações e não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil, segundo o Lula, são um problema do Brasil, assim como as eleições americanas são um problema dos Estados Unidos. Então, os dois trocaram essas farpas aí publicamente, então está num momento, talvez, favorável desse ponto de vista para o Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele vai tentar aproveitar essa maré. Agora, como você falou, tem um outro ponto delicado, que aí ele vai ter que calcular muito bem no que ele divulga dessas agendas, que é, na quinta-feira, dia 25, vence o prazo dos 90 dias iniciais de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Qualquer movimento mais brusco do Eduardo ali nos Estados Unidos pode influenciar na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Cabe somente a Moraes decidir se prorroga ou não por mais tempo a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ou se manda Bolsonaro novamente para Papudinha, ou se mantém ele em casa. A aposta hoje aqui em Brasília, inclusive no próprio governo Lula, Neila, é de que o ministro do STF tende a prorrogar, não sei se pelos 90 dias, mas tende a prorrogar por mais um período essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver se o Eduardo não vai aí, né? Olha aí a gente se confundindo. Até a gente se confunde, jornalista. Mas vamos ver se nenhum movimento brusco desse pode vir. Lembrando que na semana passada já teve aquele episódio da arma, né? Que foi numa blitz, foi encontrada com um dos agentes do GSI, uma arma do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro disse que tiraram a arma ali por conta dos remédios, que Bolsonaro não podia ter acesso a essa arma. Então são muitos fatores, mas é um time aí delicado para o Eduardo Bolsonaro ter essas reuniões lá em Washington, porque ele pode aproveitar essa maré aí do Trump não muito feliz com o Lula, mas ele tem que olhar aqui para o cenário do Brasil, que ele tem uma semana decisiva para o pai dele. Nos últimos tempos, isso está muito claro para quem vê, principalmente a gente que cobre política, as investidas do PL, da direita e do bolsonarismo no Supremo Tribunal Federal tendem a ficaram mais pacificadas, mais pacíficas. A única pessoa que vem batendo mais de fato é o Eduardo Bolsonaro. Está fora, né? Nos Estados Unidos, né? Ele faz de longe. O Flávio, ele tem adotado um tom ali mais moderado do que na comparação com o irmão, né? O Flávio, ele não tem feito críticas nominais a ministros do Supremo, quando critica a corte como um todo, critica o judiciário. Isso faz parte da estratégia eleitoral dele, porque ele é candidato, ele quer atrair aquele eleitorado de centro. Mas o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, ele parece assim já ter jogado a toalha e está indo para o tudo ou nada, né? Ele está muito certo, talvez, de que vai continuar ali nos Estados Unidos, ou de que se o irmão ganhar, a situação muda para ele, mas ele está indo para um all-in aí com o Supremo, né? Inclusive criticou a condenação, disse que ele não foi, né, ali notificado porque não encontraram ele. Então ele parece ir por um all-in. Vamos ver até que ponto isso não prejudica o próprio pai e o próprio irmão, né? Porque lembrando que tem aí um ânimo, né? Também muitos dos ministros do STF são ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, assim, quando ele atinge o judiciário, às vezes acaba tendo um espírito de corpo. Então, eu acho que o cálculo dele vai ter que ser muito bem feito para não prejudicar o irmão nem o pai. Agora, em se tratando de Eduardo Bolsonaro, a gente sabe que às vezes ele joga muito só nessa questão, né? E às vezes o próprio pai pedia para ele parar e ele ia seguir ali na toada dele. Então, às vezes ele não parece muito preocupado com os efeitos disso sobre as questões políticas do pai e do irmão. Vamos ver se dessa vez ele vai. Mas o certo é de que ele está lá. E até uma curiosidade, quem também está chegando nos Estados Unidos amanhã é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mas por um outro objetivo. Vai assistir a Copa do Mundo, vai assistir Brasil e Escócia na quarta-feira em Miami.
Inclusive, o Valdemar Costa Neto já avisou para o Flávio que vai dar essa ausentada do Brasil. Ele me disse que vai fazer um bate-volta. Vai num dia e volta no outro para assistir Brasil e Escócia em Miami na quarta-feira à noite. Aliás, é jogo que está disputadíssimo. O que tem de político indo para Miami para assistir esse jogo? Lembrando que essa semana aqui em Brasília é uma semana meio morta, porque o Congresso entrou naquele recesso branco, porque além da Copa do Mundo, estão tendo as festas juninas, né, no interior do Nordeste, e isso é muito importante para os parlamentares, que é quando eles têm ali contato, né, com o eleitorado. Então não vai ter aquelas sessões de votações importantes, porque muitos parlamentares estão ali nas festas juninas, sobretudo no Nordeste de suas regiões, fazendo campanha eleitoral. Agora, para finalizar, Gadelha, será que a gente vai ver mais um episódio de Flávio e Michele em busca de apoio lá no Supremo Tribunal Federal com Alexandre de Moraes? Sem dúvida, a Michele já falou que está disposta. Agora vamos ver se o próprio ministro vai estar aqui essa semana também, né? Porque às vezes acaba que o judiciário também fica aí nesse recesso, mas assim, tem sessão marcada no Supremo, tá? Mas ela se mostrou bem disposta a, se precisar. Eu acho que ela está querendo assumir esse protagonismo. Ela tem, nos últimos eventos públicos dela, ela tem falado do irmão em Cristo, né, que ela é evangélica, do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que na posse do ministro Cássio Nunes como presidente do TSE, os dois se cumprimentaram, deram aqueles dois beijinhos de cumprimento. Então, assim, a Michele Bolsonaro, ela tem atuado ali para deixar as pontes que ela construiu com Alexandre de Moraes firmes, né, para, se precisar, ela interceder pelo marido. Sigamos acompanhando, tem fim de prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro em breve. A gente continua repercutindo o assunto. Tudo isso e muito mais lá na coluna do Igor Gadelha, viu, pessoal? Lá no Portal Metrópolis. Acessem lá. Obrigada, Gadelha. Até a próxima. Até a próxima, Neila.